Minutos. Para produzir uma Bíblia inteira, era coisa de meses. E eu vou te falar de um escriba. Meses. E deixa-me só acrescentar uma coisa para você ver. Meses para escrever um livro comum como a Ilíada de Homero. Só que a Bíblia tinha não um problema, um diferencial que os cristãos herdaram dos judeus, que por ser um texto sagrado, ele não podia ir copiando tudo. Toda vez que aparecia o nome... Primeiro ele tinha que ter todo um ritual para escrever a Torá. Tinha que ser um tipo de papiro ou pergaminho. A Torá geralmente era feita em... Tinha algumas Torás em papiro, mas a maioria era em pergaminho. Tinha que ser um pergaminho kasher. E além disso, quando ele estava escrevendo ali, toda vez que aparecia o nome de Deus, ele tinha que saltar, medir o tamanho ali para caber o nome de Deus, continuar escrevendo, e depois disso, ele tinha que se banhar, trocar as vestes, colocar vestes especiais, trocar a tinta e escrever o nome de Deus em cada um daqueles pedacinhos de uma maneira especial. Ou seja, escrever a Bíblia era mais demorado do que escrever a Ilíada de Homero, porque você tinha que ter todo um cuidado para não errar. Ele contava as letras para ver se não estava faltando nada. Isso tornava ainda mais longa a cópia de uma Bíblia. Aí você falou uma coisa... Sim, até hoje, se você quiser comprar um rolo da Torá, esse trabalho é feito. Soferim, né? São os Sofer Stam. Né? É Soferim meu plural. Sim. E o que acontece? Hoje em dia, toda sinagoga tem que ter um rolo da Torá. Como é que esse rolo? Esse rolo é de pergaminho, ele ainda é escrito da maneira tradicional e leva 1 ano. Agora imagina. Para você escrever. É o trabalho de um escritor, né? Que ele a profissão dele, a vida dele. Então, demora 1 ano para ele escrever todo o Sefer, todo o livro, né? E custa o trabalho de 1 ano. Agora é raciocínio. E são pouquíssimos especialistas nisso. Agora, no passado, imagina então o trabalho que dava para produzir uma cópia da Bíblia. 2 cópias. Agora eu vou dar números para você. Na época de Diocleciano, primeiro que a Bíblia já foi destruída várias vezes. Quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, certamente muitas cópias da Torá foram destruídas nas sinagogas de Jerusalém. Quando os romanos saíram arrasando toda a região dos judeus ali, a Galileia, a Pérea, vou colocar a Samaria mais ou menos, porque a Samaria também tinha o texto dele samaritano, a Judeia, talvez milhares de cópias da Bíblia foram queimados, destruídos. Depois, na época de Bar Kokhba, na época de Adriano, novamente os judeus foram perseguidos e muitas, não se sabe o número, mas eu estou falando na ordem de milhares de cópias da Torá foram destruídas. Quando o cristianismo começa também a divulgar, na época de Diocleciano, calcula-se que pelo menos 50 mil cópias da Bíblia também foram destruídas. Some-se aí também, depois da época de Constantino, quando a igreja cristã tinha uma hegemonia, a Bíblia também era proibida e muitas vezes foram queimadas, Bíblias foram destruídas. O próprio Constantino mandou escrever 50 cópias da Bíblia para tentar repor um pouco as tantas que Diocleciano havia destruído. E uma dessas cópias da Bíblia que o Constantino mandou refazer é a que está no Museu do Vaticano hoje. Cópia à mão. A cópia à mão do 4º século. E ao longo da história, muitas outras foram destruídas. Aí se eu pegar também todas as épocas em que houveram as cruzadas, quando a biblioteca de Alexandria foi destruída, muitas cópias da Bíblia e tudo mais, era proibido ter a Bíblia em casa. O sínodo de Toulouse proibia qualquer um de ter a Bíblia dentro de casa. Algumas traduções da Bíblia foram destruídas. Ou seja, foi o livro mais atacado. Você não tem isso em relação à Ilíada de Homero, você não tem isso em relação às guerras gaulesas de Júlio César, você não tem isso em relação à tetralogia, ou à Ética Nicômaco de Aristóteles, ou aos diálogos de Platão. Nenhum livro teve tantos senões e tantos ataques. Agora, olha o curioso. Quando eu trabalho com manuscritos antigos, o livro mais bem documentado, se eu excluir a Bíblia, é a Ilíada de Homero. Nós temos aproximadamente 1.600 cópias da Ilíada de Homero. Uau, bastante. Bastante. Só que
a cópia mais antiga da Ilíada de Homero está mais de 1000 anos depois do original de Homero. Uau. Ah, tá. Então, veja bem, eu tenho 1.600 cópias manuscritas antes da invenção de Gutenberg, e dessas 1.600, a mais antiga data de 1000 anos depois de Homero. Ok. Tudo bem, vamos mais adiante. Em segundo lugar no ranking, depois da Ilíada, não tem nenhum livro que tem mais de 200 cópias. Uau. Você pegar, por exemplo, as Guerras de Júlio César, tem 8 cópias, 15 cópias, 40 cópias, 100 e poucas cópias, 70 cópias, 20 cópias. Pouquíssimos têm mais de 100 cópias. Olha que interessante. E a Ilíada é a campeã com 1.600. Agora, sabe a Bíblia? Só do Novo Testamento, há mais de 5.800 cópias manuscritas. Uau. Se eu juntar as cópias do Antigo Testamento, feitas pelos judeus, e as versões primitivas ali do siríaco, latim e tudo mais, são mais de 42.000 cópias ou 42.000 manuscritos da Bíblia. Então isso aqui gera um paradoxo muito curioso, que eu levo adiante aqui para quem é cético me dá uma resposta disso. Como é que o livro mais odiado e mais destruído é justamente o que detém a maior quantidade de cópias? Sendo que fazer uma cópia não era como na situação dele, de colocar lá em alguns minutos está uma cópia pronta. Estou falando de 1 ano ou mais de 1 ano de trabalho, que falou 1 ano que hoje faz, os soferim fazem hoje, mas hoje assim, o escriba rabínico que está lá para copiar a Torá, ele está num ambiente controlado, ele está recebendo por aquilo, ele está ali tranquilo naquele lugar, ninguém o perturba, a criança não vai lá bater na porta, não tem celular, não tem nada. Nessa época em que a Bíblia era proibida, fazer essas cópias era um trabalho assim, de vez em quando escondido, com medo do vizinho pegar. Por exemplo, na época da União Soviética, em que a Bíblia era proibida praticamente ali. Tem até o contrabandista de Deus, que era o sujeito que contrabandeava Bíblias para a chamada cortina de ferro. Nós temos lá no nosso museu alguns livros antigos de Bíblia que eles estão datilografados em papel seda, mais fino do que isso aqui, ó. Uau. E a história desses livros é o seguinte: o sujeito tinha que colocar um pano na cabeça e sobre a máquina, ligar uma lanterna, mas para que o vizinho não veja a lanterna acesa, e colocar aquele pano e datilografar assim, devagarzinho, para não fazer muito barulho para os vizinhos não ouvirem. E ali ele copiava páginas da Bíblia para poder guardar e mandar para as igrejas. E assim a Bíblia era contrabandeada e copiada na época da cortina de ferro da União Soviética. Ou seja, imagina, você colocar um pano grosso na cabeça, acender uma lanterna aqui e ficar assim, letra por letra, para copiar a Bíblia toda. E centenas de Bíblia rodaram pela Europa. Então esse livro aqui, ele tem, o que está me mostrando é isso, que esse livro tem uma coisa, eu não vou chamar de mágica, mas vou chamar uma coisa sobre-humana, que esse livro, ele atrai o ódio com a mesma força que ele atrai a devoção, porque eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que teve a coragem de se tornar Marte por sua interpretação do Hamlet. Mas você tem milhões e milhões de cristãos e judeus que morreram por amor desse livro. Aí eu também faço uma outra questão. Tem muitos ateus aí na internet que gostam de desdenhar da Bíblia. Isso aqui é uma coisa ridícula, um livro besta, cheio de historietas, não sei o que e tudo mais. Novamente eu faço a pergunta: se a Bíblia é apenas um livro de historietas, não era para ameaçar ninguém. Por que ele foi tão perseguido? Então? Qual o medo? Você já viu alguém fazendo uma campanha para acabar com os desenhos de Maurício de Souza? Não, agora vamos proibir a leitura da Mônica. Vamos cortar todas as revistas do Maurício de Souza. Fábulas dos irmãos Green. Dos irmãos Green, vamos proibir as... Não, tá aí, porque é muito legal. Eu vivi lendo, até o coelhinho da Mônica tá ali, ó. Pega o coelhinho da Mônica, já que eu falei daqui, ó. Dá para pegar ou vai bagunçar aí? Não. É que eu citei sem ver, ou talvez até vi, viu? Porque o inconsciente mostra as coisas. Olha é Sansão.
Ó, não sei se o Maurício de Souza vai estar assistindo isso aqui, ou alguém lá da Turma da Mônica, homenagem ao Maurício de Souza. Ele pode fazer, né, Vilela? Pode. Gente boa, eu gosto. Lá. Eu cresci lendo e eu não sei se o meu inconsciente viu o Sansão ali. E usou o exemplo. E usou o exemplo, mas eu falei, depois que eu dei o exemplo, eu vi lá. Aqui o Sansão, olha, é uma história legal da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, mas isso aqui é apenas uma história em quadrinhos, não ameaça ninguém. Nenhum governo vai se dar o trabalho de proibir com pena de morte alguém de ter um exemplar da Turma da Mônica em casa. Se a Bíblia é apenas uma história em quadrinhos, uma fábula, não era para ninguém ligar para ela. Não, mas governos de várias épocas proibiram esse livro, tornaram um livro perigoso. E não adianta falar assim, não, mas a Bíblia sobreviveu porque a Igreja Católica estava no poder e botou a Bíblia. Não. Nunca houve um decreto da Igreja Católica, nem das igrejas protestantes, dos países que se tornaram protestantes como a Alemanha, dizendo assim, a partir de hoje, por força de lei, todo mundo tem que ler a Bíblia. Eu conheço esse decreto com livro ateu. Por exemplo, o livro vermelho de Mao Tse Tung. Todo mundo era obrigado a ter o livro e havia provas da época de Mao Tse Tung lá, né, da Revolução... fugiu o nome agora lá da China, cultural da China lá, que as pessoas eram obrigadas a ter e tinha prova. E se você não respondesse corretamente, você podia ser preso porque não soube a lição do Mao Tse Tung. Uau. Então, esse livro do Mao Tse Tung faz sentido ter muita gente lendo obrigado. Mas a Bíblia, ela nunca foi obrigada pela igreja. Olha, os católicos têm que ler a Bíblia, senão o Papa vai mandar prender. Não teve isso. E é um livro que tem tanta devoção das pessoas. E hoje segue sendo o livro mais publicado do mundo. Sabia que já se publicaram mais de 8 bilhões de cópias da Bíblia? Isto desde, acho que é 1840 e poucos. Vou colocar século XIX para não errar na data. Que se tem esse registro de Bíblias. Porque a partir da fundação das sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Francesa, Britânica, Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica do Brasil, a United Bible Societies, por exemplo, aí a partir do século XIX para cá, eles começaram a registrar quantas Bíblias já foram impressas e divulgadas. E já passou de 8 bilhões de cópias. Isso sem contar do século XIX para trás. E a Bíblia hoje está traduzida em mais de 2.800 línguas e dialetas ao redor do mundo. Nenhum outro livro tem esse ranking. Então aí é aquela pergunta, né? Sansão, o que você acha? O que você me diz? Se é um livro ridículo, como alguns ateus querem colocar, por que ele insiste em continuar aqui atraindo pessoas simples e intelectuais? Poderosos. Se ele é um livro ridículo, por que ele é tão proibido? E por que ele fascina tantas pessoas? Veja bem, eu estou falando de um livro que a pessoa provinciana lê, o cara que está lá na roça lê, e ele fala com prazer da palavra, e você tem ao mesmo tempo um professor, um pesquisador da Universidade Hebraica, usando a Bíblia numa tecnologia de ponta que é a nanotecnologia. Então isso é fascinante, é um testemunho que eu dou a respeito desse livro, porque que eu gosto dele, né? E se a gente...